Audiobook Líderes servem por último. O caminho que escolhemos. Parte 4. Como chegamos aqui. Capítulo 11. A expansão antes da queda. Eram bons tempos. Bons mesmo. Todos estavam ganhando dinheiro. E todos estavam gastando. O resultado foi um crescimento sem precedentes. Na verdade, a riqueza total do país mais do que dobrou em menos de 10 anos. Havia novas tecnologias e um novo tipo de mídia que permitia a difusão de notícias e de ideias como nunca ocorrera antes. Eram, de fato, tempos sem precedentes. Não estamos falando da década de 1980 ou de 1990. Estamos falando da década de 1920, os loucos anos 20. O período após a Primeira Guerra Mundial foi a época em que os Estados Unidos se tornaram uma sociedade de consumo. Pela primeira vez em ano, os norte-americanos estavam razoavelmente ricos e com a riqueza veio a bonança. Com toda aquela renda disponível, eles puderam comprar artigos de luxo e novas tecnologias. Todas as invenções que melhoravam a qualidade de vida. Geladeiras elétricas, telefones, carros e cinemas foram introduzidos na década de 1920 e imediatamente ganharam popularidade. E não nos esqueçamos das novas formas de mídia que foram introduzidas. Em 1920 havia uma estação comercial de rádio nos Estados Unidos, a KDK, transmitida de Pittsburgh. 3 anos depois, havia mais de 500 estações pelo país. No final da década, havia mais de 12 milhões de domicílios com rádios. Essa nova mídia nacional permitiu a transmissão de notícias como nunca ocorrera antes. Além disso, permitiu a divulgação de propagandas nacionais de um modo que antes era impossível. Combinada com a introdução de redes de lojas, a popularidade do rádio fez com que as pessoas em um extremo do país pudessem comprar as mesmas coisas que as pessoas do outro extremo. E com a chegada dos filmes, aumentou o foco sobre a vida de artistas de cinema e de heróis dos esportes. Sonhávamos que nossas vidas eram glamourosas como as deles. Com a atenção nacional, a celebridade não era mais um subproduto do sucesso. Tornara-se algo a se almejar. A fama se tornou a nova maneira de se atingir o status alfa. Era uma época de aspirações. Graças a todas essas novas tecnologias e conveniências modernas, o período também deu origem a setores produtivos totalmente novos. Assim como a internet criou a necessidade de consultores de TI, o automóvel criou a necessidade de postos de gasolinas, por exemplo. Estranhamente, tudo isso lembra os tempos modernos. Novas tecnologias, novas mídias, novas indústrias, uma obsessão pela vida das celebridades, o aumento da riqueza e do consumismo e, mais significativo, graças a todos esses excessos, muito desperdício. Então aconteceu uma coisa, subitamente tudo cessou. Por mais que as pessoas tentem vencer as leis da natureza, há sempre uma correção. A natureza abobina o desequilíbrio. Nada pode crescer para sempre. Assim, malgrado a expectativa de bons tempos sem fim, em 29 de outubro de 1929, tudo cessou súbita e bruscamente. A quebra da Bolsa de Valores de Nova York foi uma enorme correção no mercado de ações. O peso do desequilíbrio e da supervalorização tinha de se fazer sentir, aprumar-se e encontrar novamente o equilíbrio. Apesar das correções não serem incomuns, neste caso o desequilíbrio foi tão extremo que a correção foi importante, a ponto de dar início à Grande Depressão, um período marcado pela perda de quase 90% do valor do mercado de ações e de níveis de desemprego que deixaram praticamente um quarto do país desempregado. Ao contrário de seus pais, as pessoas nascidas na década de 1920 eram jovens demais para desfrutar desse período. Foram educados em uma das épocas mais austeras da história norte-americana. E como quer nossa antropologia, com recursos escassos, essa geração aprendeu a trabalhar em conjunto, ajudando-se mutuamente para conseguir pagar as contas. Desperdício e excesso não eram mais opções. A depressão durou mais de uma década e só terminou nas vésperas de 1942. Foi o ataque a Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941, que forçou os Estados Unidos a entrar na Segunda Guerra Mundial, o que os tirou da depressão. A geração que cresceu em um dos piores períodos econômicos do país entrou na vida adulta bem na hora de ser convocada e embarcada para combater os exércitos de Hitler. O país todo foi diretamente da Grande Depressão para uma grande guerra. Quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial, a população do país era aproximadamente de 133 milhões, dos quais cerca de 16 milhões marcharam para a guerra.
Isso equivale a 12% da população do ZEUA, que hoje é de mais de 315 milhões, e menos de 1% está no serviço militar. Isso inclui pessoal da ativa, civis, guardas e reserva. Naturalmente, estamos em uma época diferente e não estamos envolvidos numa guerra mundial. Uma guerra na qual suportaríamos qualquer ônus ou pagaríamos qualquer preço para proteger aquilo em que acreditássemos. Durante a Segunda Guerra, tendo em vista o grande número de pessoas que vestiam um uniforme, quase todos conheciam alguém que era militar. Muitos pais viram seus filhos rumando para o combate. Hoje, como a maioria não conhece ninguém nas Forças Armadas, temos dificuldade para entender como as pessoas conseguem manter esse senso altruísta de serviço. Ao contrário dos conflitos atuais, a Segunda Guerra Mundial não aconteceu à distância. Não era vista na televisão ou em uma tela de computador. Era uma guerra que afetava a vida da maioria da população. Segundo The War, um documentário seminal sobre a Segunda Guerra Mundial, produzido por Ken Burns e Lee Novick, 24 milhões de pessoas foram deslocadas para trabalhar na defesa. E milhões de mulheres, afro-americanos e latinos encontraram oportunidades sem precedentes no mercado de trabalho. Muitos outros compraram bônus para ajudar a financiar a guerra. O ato de comprar um bônus de guerra dava a sensação de que também ajudavam, se não podia oferecer apoio físico. E para quem não podia pagar pelo bônus de guerra, a contribuição vinha do plantio de jardins das Vitórias e hortas com frutos e verduras para ajudar a enfrentar as vicissitudes do racionamento. Esta é uma das razões pelas quais chamamos essa geração de Greatest Generation, a grande geração. Não foi definida pelo excesso ou pelo consumismo, mas pelo esforço e pelo serviço. Não foi um período em que o país ficou sentado reclamando, apontando culpados e discutindo se devíamos ir ou não à guerra. Foi um período em que todo o país se uniu. Segundo uma pesquisa publicada na edição de novembro de 1942 da revista Life, mais de 90% do país acreditou que os Estados Unidos deveriam continuar a lutar na guerra. Era uma população que apoiava maciçamente o serviço militar antes da guerra e que acreditava que o treinamento militar deveria ser obrigatório após a guerra. Como nação, acreditamos na ideia de servir. E quase todos, de algum modo, sacrificaram-se e serviram pelo bem dos demais. Quase todos os norte-americanos sentiram-se parte de algo maior do que eles mesmos. Quando a guerra acabou, os homens que sobreviveram às batalhas voltaram para casa e participaram de desfiles e festas. Mas a comemoração não foi apenas para aqueles que arriscaram a vida nas linhas de combate. Foi para todos que tinham participado e se sacrificaram à sua própria maneira. Quase todos compartilharam a sensação de realização e de alívio pela vitória aliada, e tinham de fazê-lo. Esforçaram-se muito por essa sensação, eles mereceram. Com a guerra para trás e a economia prosperando, os homens e mulheres da Greatest Generation, que cresceram durante a depressão e depois foram à guerra, acharam que tinham desperdiçado a juventude e muitos se tornaram amargos. Sentiam que tinham passado uma parte grande demais da vida se sacrificando e quiseram recuperar parte do que tinham perdido. Assim foram trabalhar. A importância do trabalho árduo, a necessidade de cooperação e o valor da lealdade eram o que sabiam fazer. Definiu como as empresas funcionaram quando essa geração passou a administrá-la. A década de 1950 foi definida como a era em que alguém dedicava a vida toda a uma única empresa, em que as empresas esperavam que seu pessoal trabalhasse lá pelo resto da vida. Ao cabo de uma longa carreira, o funcionário ganhava o proverbial relógio de ouro, símbolo supremo de gratidão por uma vida dedicada à empresa. E isso funcionou durante algum tempo. O baby boom é de 360 quilos na sala. Toda geração parece querer derrubar a geração precedente ou rebelar-se contra ela. Cada geração incorpora um conjunto de valores e crenças moldado pelas experiências, tecnologias e eventos de sua juventude, que costuma ser um pouco diferente dos vivenciados por seus pais. E quando a população cresce em um ritmo constante, o cabo de guerra entre as gerações, o impulso de mudar tudo da nova geração e o desejo de manter tudo do mesmo jeito da geração anterior, funcionam como um sistema de freios e contrapesos. Ele proporciona uma atenção natural que ajuda a garantir que não vamos quebrar tudo e, ao mesmo tempo, permite-nos progredir e mudar com o tempo. Um ponto de vista ou um poder único e incontestável raramente são bons. Como visionário e o operador dentro de uma empresa, democratas e republicanos no Congresso, os soviéticos e o tio Sam na geopolítica, até mamãe e papai em casa, o valor de duas forças opostas, ou melhor, a tensão entre quem puxa e quem empurra, mantém as coisas mais estáveis. Tudo se resume ao equilíbrio.
Mas após a Segunda Guerra Mundial, aconteceu uma coisa que perturbou o sistema normal de freios e contrapesos. Uma ruptura na ordem natural que, literal e acidentalmente, lançou os Estados Unidos em um rumo totalmente novo. Quando voltaram da guerra, as pessoas comemoraram, e comemoraram, e comemoraram. E 9 meses depois, começou um período de crescimento da população sem precedentes nos Estados Unidos. O Baby Boom, a explosão demográfica pós-guerra. Em 1940, nasceram 2,6 milhões de bebês. Em 1946, foram 3,4 milhões de nascimentos. Houve uma pequena explosão demográfica no final da Primeira Guerra Mundial, mas foi o surto maciço de nascimentos iniciados após a Segunda Guerra que alterou a balança. Uma disparidade que foi agravada pela taxa de nascimentos relativamente baixa na Depressão e durante a guerra. Geralmente, o ano de 1964 é considerado o último da geração Boomer, o ano em que o número de nascimentos ficou abaixo de 4 milhões pela primeira vez em mais de uma década. Em suma, os boomers somaram 76 milhões de indivíduos à população, uma taxa de crescimento de quase 40%. Compare-a com o aumento de menos de 25% entre 1964 e 1984. E a mudança dramática não para por aí. Ao contrário dos seus pais, criados em uma época de depressão econômica e de racionamento, os boomers cresceram em um período de riqueza e prosperidade crescentes. A partir do fim da guerra, a riqueza e o PIB dos Estados Unidos nada fizeram exceto crescer em um ritmo forte. Foi bom para os boomers. Os pais que tinham combatido ou se sacrificado podiam dar a seus filhos uma vida completamente oposta à que tinham tido. Enquanto a Greatest Generation se definiu pela necessidade de servir aos outros, a geração boomer deu início a um caminho de pegar tudo para si. Conforme a nossa riqueza e as nossas atitudes mudaram, começamos a nos transformar, passando de um país que lutou para proteger o modo de vida para um país que lutaria para proteger a maneira pela qual preferimos viver. Crescendo sob a proteção de seus pais recém-enriquecidos, o primeiro grupo de boomers se tornou adolescente na década de 1960. E como bons adolescentes, revoltaram-se contra a postura de seus pais, que queriam que trabalhassem muito, dedicando-se a um emprego ou uma empresa até receber o relógio de ouro. E o foco de seus pais na riqueza material. O seriado Papai Sabe Tudo não era sua ideia de vida boa. Individualismo, amor livre e narcisismo, sim. Nos Estados Unidos da década de 1960, porém, os hippies que decidiram viver com menos do que aquilo que precisava, fizeram-no pelo simples fato de que, como país, tinham mais do que o necessário. Não me leve a mal, não estou dizendo que a Greatest Generation foi perfeita. Na verdade, tiveram alguns problemas sérios. Ao mesmo tempo em que os norte-americanos estavam salvando o mundo da tirania do nazismo, enfrentaram questões como racismo e desigualdade. O sonho americano era o retrato da harmonia, desde que você fosse branco, cristão e homem. Nos Estados Unidos, as mulheres ainda eram consideradas inaptas para a vida pública ou para o alto escalão da política. Os afro-americanos só foram recebidos como cidadãos plenos após a Lei dos Direitos Civis de 1964, quase 20 anos depois do fim da guerra. Mesmo assim, a lei foi aprovada com quase 30% de votos contrários pelo Senado. Quando os boomers eram jovens, foram eles que empurraram os direitos civis sobre uma geração determinada a manter um status quo insalubre e injusto. Com efeito, foram os jovens boomers que exigiram melhores salários para as mulheres e que se recusaram a aceitar cegamente as injustiças de nossa sociedade. Eles poderiam ter se tornado a segunda Greatest Generation caso tivessem seguido esse caminho. Mas não foi o que aconteceu. Quando a geração desproporcionalmente numerosa de boomers começou a envelhecer, mudou de rumo. E foi aí que problemas da era moderna começaram a aflorar. Os boomers maduros, como geração, começaram a agir de maneira diferente, de maneira mais egoísta. Puseram-se a proteger o mundo com o qual estavam mais familiarizados. Um mundo de riqueza e poder aquisitivo crescentes. Na década de 1970, os boomers mais velhos estavam se formando na faculdade e começando a entrar no mercado de trabalho. Em uma década marcada por uma guerra impopular e pelo escândalo de Watergate, Richard Nixon parece ter lançado uma sombra ameaçadora sobre a geração a qual ele serviu. Suas próprias ambições egoístas motivaram decisões que, na melhor hipótese, eram antiéticas e, na pior, ilegais. Os boomers testemunharam eventos que só reforçaram suas crenças, tais como o governo não é digno de confiança.
Temos que cuidar de nós mesmos e precisamos mudar a maneira de fazer as coisas. Esqueça o status quo. Os boomers aspiravam à autorrealização. Ter um guru espiritual era como frequentar a academia hoje em dia. Aprenderam a dançar nas discotecas, usavam roupas de poliéster e selaram sua reputação como a geração que definiu, como Thomas Wolfe descreveu em uma edição da revista New York de 1976, a década do, abre aspas, eu, fecha aspas. Tornaram-se um grupo que parecia mais preocupado com sua própria felicidade e bem-estar do que com a felicidade ou bem-estar daqueles que os rodeavam. Quando os boomers ficaram mais velhos e começaram a trabalhar dando sua contribuição pessoal para a economia, levaram consigo seu egocentrismo e seu cinismo. Só que neste caso havia um número muito menor de membros da geração anterior para equilibrar os ideais dessa nova geração do eu antes do nós. O final da década de 70 também viu a introdução de novas teorias sobre a gestão de empresas. Abalados por eventos como a Guerra do Vietnã, o escândalo presencial de Watergate, a crise do petróleo, o aumento da globalização, e perto do final da década, uma revolução no Irã, que ceifou a vida de norte-americanos. As teorias econômicas adquiriram uma natureza mais protecionista. O foco passou a ser como resguardar a riqueza crescente do país, em vez de compartilhá-la ou de usá-la para apoiar causas de importância nacional, como o bônus de guerra das gerações anteriores. O serviço aos demais, como parte da identidade nacional, foi substituído lentamente pelo serviço a nós mesmos como prioridade nacional. Nessa época, o poder aquisitivo familiar continuou crescendo muito. O produto interno bruto passou de 3,87 trilhões de dólares em 1965 a 4,7 trilhões de dólares em 1970 e a 6,52 trilhões de dólares em 1980. Um crescimento de 68% em 15 anos. Foi uma ascensão acentuada, praticamente sem nenhum percalço no caminho. Estávamos ficando cada vez mais ricos como indivíduos e país. Apesar de os norte-americanos mais ricos estarem aumentando suas fortunas em uma taxa desproporcionalmente mais alta do que o resto do país, até os mais pobres permaneceram no mesmo patamar, no mínimo, ou melhoraram um pouco. O que quero dizer é que nenhum segmento da população ficou significativamente mais pobre. Com o fim da década de 1970 se aproximando, os americanos começaram a trocar os jeans boca de sino por paletós de grife e a arrancar o tapete roto do chão. Finalmente os baby boomers estavam amadurecendo. Estavam trabalhando nos mais altos escalões das empresas e do governo. Os boomers mimados, aqueles que não tiveram de sofrer muito, aqueles que cresceram em uma sociedade que pôde se dar ao luxo de colocá-los na frente, agora começavam a assumir cargos nos quais poderiam afetar a política, os negócios e a teoria econômica em grande escala. Vale a pena ressaltar que foi com a chegada dos boomers que as relações no Congresso começaram a sofrer. Até o início da década de 1990, os membros dos partidos de oposição, embora ainda habituados à mesma teatralidade de hoje, conseguiam se sentar juntos, tendo como meta chegar a um acordo. Talvez não tenham concordado sempre, mas tentado. E, na maioria dos casos, comportando-se com civilidade. Seus filhos estudaram juntos e suas famílias se conheciam. Até socializavam nos finais de semana. E, como resultado, o Congresso funcionou. A geração boomer emergiria maior e mais poderosa do que qualquer força de oposição que pudesse manter as coisas em equilíbrio. Sem uma tensão de contrapeso, seria difícil conter os impulsos e desejos desse grupo. Com o poder irrestrito dos Estados Unidos após a queda da União Soviética, como ditador que derruba seu antecessor, ou a lei que é aprovada quando o partido tem maioria maciça no Congresso, os boomers começaram a impor sua vontade sobre o mundo à sua volta, cercados apenas por vozes minoritárias dizendo que não podiam fazer isso. Nas décadas de 1980 e 1990, essa onda de choque, essa curva de sino, como a geração boomer costuma ser descrita em virtude de seu tamanho e força, esse bolsão demográfico capaz de remodelar a sociedade ao passar por ela, assumiu pleno comando.